Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais, eu vou tomar um café com a fisioterapeuta clínica e Ana Beatriz, um brinde à vida. E Ana, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Temos muitos assuntos para falar, né, doutora Iana? Sim. A questão antes, com o surgimento da fisioterapia, ou até tão pouco tempo, Iana, a fisioterapia estava muito associada, você quebrava um pé, uma mão, aí tinha que fazer fisioterapia para se recuperar. Mas hoje esse conceito mudou, não é? Como é que a gente pode definir a fisioterapia hoje? Realmente, antes a gente trabalhava muito a parte dos tratamentos, né, na fisioterapia. Hoje a gente vem buscando trazer uma qualidade de vida, né, já que a gente está com expectativa de vida maior. Isso. E a gente trabalhando essa questão preventiva, do tratamento também, mas sempre ressaltando a importância de um trabalho em conjunto, de um trabalho que com a prevenção vai fazer com que você consiga envelhecer com menos dores, com mais mobilidade, com mais funcionalidade, e é isso que a gente vem tentando trazer para as pessoas. Você falou no ponto-chave, envelhecer com qualidade, que é o que todo mundo quer, viver mais com qualidade. Em que aspectos a fisioterapia pode nos ajudar nisso, Iana? Sim. A fisioterapia ela pode auxiliar de forma preventiva quando a gente trabalha a questão postural, exercícios respiratórios, exercícios direcionados para um tipo de lesão ou não, para prevenir essas lesões. Então, quando você vai, ao longo do tempo, fazendo essa construção, esse trabalho preventivo, você consegue deixar a sua musculatura pronta. Os músculos eles têm a função de estabilizar a nossa postura. Então, quando a gente estabiliza a nossa postura, a gente consegue poupar as nossas articulações, os nossos tendões, e isso faz com que você não sinta dor e consiga fazer suas atividades de vida diária de uma forma correta, usando a sua biomecânica e fazendo com que você tenha sempre essa qualidade de vida melhor. Você falou aí na questão, Iana, da prevenção, ou seja, os idosos de hoje talvez não fizeram, aí a gente sempre escuta e diz, a dor da velhice. Uai, que dor, né? Dói o ombro, dói a perna, dói o joelho. Então, para os jovens de hoje, os de 20, 30, não chegaram aos 60 com tanta dor, como é que é feito esse trabalho de prevenção? Você pode dar algumas dicas, algumas orientações? Você falou aí na postura, eu sei que é um dos aspectos, né? Já me endireitei aqui. Então, como é? Na verdade, eu acho que hoje em dia, a geração, a terceira idade, ela já tem um novo conceito, né? Você tentando consegue recuperar o tempo perdido, né? Não sei se você lembra, mas antigamente as pessoas de 60 anos já tinham aquela carinha de vovô, de vovó, né? E hoje em dia não, sim, sem as órteses, né? Sem as bengalas, sem os amadores. E elas são sim muito importantes quando você faz um tratamento direcionado, mas quando não, hoje em dia você vê aquele senhor de 60 anos, a mulher de 60 anos ali na academia, com uma boa postura, com uma boa ergonomia, e isso com certeza tende a melhorar, né? Porque as pessoas já estão tendo essa consciência cada vez mais cedo. Hoje você vê todos os jovens fazendo um acompanhamento, a questão do sobrepeso, que é muito importante. Quando você está com sobrepeso, você sobrecarrega as suas articulações, e a questão da dor. A questão da dor é uma alerta, né? Quando você sente uma dor, o seu corpo está dando um sinal que tem alguma coisa que está errada. Então hoje a gente tem como direcionar, fazer um exercício de pilates, ir para uma academia e fazer com que você vá trabalhando de forma preventiva para que você não venha sentir essas dores e sim ter a sua boa qualidade de vida. Então, Iana, é possível ter mobilidade mesmo? A gente vê casos assim que a gente considera até muitas vezes exceção, mas para quem quer chegar aos 80, 70, com essa mobilidade, tem que procurar um profissional como você, um fisioterapeuta, para melhorar essas articulações? Sim, sim.
tanto dá para procurar quando já existe a deficiência da mobilidade, que a gente tem como ganhar essa amplitude, tentar mobilizar, tentar fazer com que essa articulação volte a funcionar. E tem como você fazer esse trabalho preventivo para que você não fique com essa mobilidade deficiente ao longo do tempo. Então, o quanto antes você procurar ter uma qualidade de vida, quando eu falo em qualidade de vida, não é só na questão dos exercícios. Certo. É a questão do controle do peso, é a questão da ingestão de água, é a questão de você ter uma boa alimentação, porque quando você fala em musculatura, você está falando na questão de força, de ganho de massa magra, mas por trás disso aí vem a oxigenação, vem uma melhora, quando você fala da musculatura respiratória, por exemplo, vem uma melhora circulatória, um melhor condicionamento cardíaco. Então isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma boa qualidade de vida, não só estrutural, não só na questão de dores articulares, mas sim ele vai ter uma circulação melhor, ele vai Melhora ter... tudo, né? Sim. Melhora tudo. Você falou na questão da postura, né? Mas além da postura, do saber sentar, do caminhar, que outros sinais a gente pode ficar em alerta para evitar certas dores? Tem gente que não senta direito, aí fica com dor aqui, enfim. Orientações nesse aspecto, Iana, de como se comportar para evitar essas dores no dia a dia, digamos assim. Na verdade, como evitar tem várias formas, né? O jeito com que você dorme, a postura que Qual é o você melhor faz, jeito de deitar? o jeito que você... Ou cada um tem o seu? Tem um jeitinho para a gente não acordar com aquela dor? Tem. Você tem que ter um bom colchão, né? Você tem que adaptar o travesseiro na altura ideal do seu ombro para a sua cabeça. O ideal é que você vá mudando de postura, mas sempre uma postura do lateral com o travesseiro no meio das pernas. Mas a questão de você carregar uma bolsa, se você carrega uma bolsa pesada de uma forma errada, você também pode estar, seu corpo pode estar dando sinais de alerta, né? De que aquele peso está trazendo uma sobrecarga para a sua articulação, que você pode desenvolver uma tendinite, uma bursite. E assim, quando você se agacha, tem as formas de você se agachar sim, mas o mais importante de tudo isso é saber que se o seu corpo está pronto, que se você tem um trabalho, que se você tem um bom grupo muscular, que se você tem boas articulações, bons tendões, você vai conseguir até apanhar um objeto de qualquer maneira. E que o seu corpo não vai, né? Mas que o seu corpo não vai sentir tanto, porque o seu corpo está pronto, entendeu? Certo. Sua musculatura está pronta. Claro que existem maneiras que você consegue usar o seu grupo muscular a seu favor. Como E isso é faz que com usa o você... grupo muscular a nosso favor? Por exemplo, você pode dividir o seu peso, né? Se você leva uma bolsa pesada e uma pasta, coloca a bolsa de um lado, a pasta do outro. Você tem como diminuir esse peso para que você não fique sobrecarregando de forma concêntrica mais um lado. Se você vai se agachar, o ideal é que você não faça uma força na parte da coluna, e sim você tente usar a sua força abdominal, força de quadríceps. Então, o ideal é que você realmente agache para poder pegar, e não pegar daquela forma tão côncava, né? Entendi. Aquela forma côncava é a forma que você pode gerar um estiramento muscular, que você pode dar aquele famoso jeito da coluna, né? No próximo bloco, Iana, eu gostaria de falar da questão da musculatura. Com a passagem do tempo vem a flacidez. Sim. E não fica flácido só braço, perna não. Tem uma outra questão que a gente tem que falar mesmo aqui, que é o assoalho pélvico, não é isso? Então a gente fala sobre isso no próximo bloco, combinado? Combinado. Viver Mais volta já. Mais de volta, você já sabe, hoje tomando um café. Vamos tomar café, Iana. Jogando conversa fora, aqui com a Iana Beatriz, fisioterapeuta, e eu deixei lá uma questão do assoalho pélvico, que hoje a gente pode falar disso abertamente, é uma questão de saúde, né? Sim. Iana, vamos explicar aí, será que alguém sabe o que é o assoalho pélvico? É um músculo também? Sim, é um composto muscular. E o assoalho pélvico, ele é importante ser trabalhado porque ele tanto atua na prevenção como no tratamento.
De quê? Na prevenção e tratamento de quê? De vários tipos de disfunções que eu vou falar aqui ao longo do Tá certo. Antigamente as mulheres faziam muito aquela cirurgia de períneo porque tinha a bexiga baixa, porque não conseguiam chegar até o banheiro, né? E hoje a gente vê que como é um composto muscular e como todo músculo com o passar do tempo vai perdendo, né? Vai perdendo tanto Tem a perde a flacidez, força, né? isso. Então, por ser um grupo muscular, a gente vai trabalhando para que as mulheres não tenham incontinência urinária, porque existem vários tipos de incontinência. A incontinência de esforço, a urge-incontinência. Então, esses tipos de incontinência, eles são trabalhados com a organização dessa musculatura. Que é o assoalho Que é o assoalho pélvico. Não só na mulher, tem muitas mulheres também que nunca sentiram um orgasmo, tem a questão sexual do vaginismo, dispareunia, que são dores que provavelmente são por conta de uma flacidez ou uma incompetência muscular. Então a gente consegue trabalhar isso gerando essa qualidade de vida na mulher. Não só na mulher, como no homem também, que a gente trabalha. Porque o homem tem incontinência urinária, né? Principalmente com relação à próstata, né? Isso, pós-prostatectomia, geralmente eles perdem esse controle. E aí a gente atua para que eles não tenham que ficar usando fralda, né? Para que não fiquem constrangidos em estar em um jantar e não consiga chegar ao banheiro. Então a gente vai trabalhando de forma tanto preventiva como tratamento também, os pós-cirúrgicos. As mulheres, elas são mais afetadas por conta da gestação, que muda muito o corpo da mulher, né? Então essa questão da reestruturação do pós-parto é muito importante, porque a gente consegue trabalhar o abdômen, trabalhando o abdômen você consegue ter uma melhor competência do assoalho pélvico. Isso faz com que as mulheres fiquem mais à vontade, né? Sem aquele medo de ir na academia, fazer aquele exercício e perder uma gota de urina, por exemplo. Fazer com que a mulher não precise estar usando um absorvente. Quando eu vejo aquelas propagandas de fraldas descartáveis, eu fico doente. Eu digo, não, a pessoa tem que fazer a fisioterapia para não ter que usar aquele tipo de... Então, Iana, por meio da fisioterapia, você fortalece essa musculatura do assoalho pélvico, o que vai evitar incontinência urinária, a questão do prazer sexual também, tudo isso está associado. Tudo isso associado. Você falou aí na questão da gravidez, mas mulheres que nunca tiveram filho também podem ter problema? Sim, a incompetência muscular, ela pode afetar qualquer pessoa, né? E assim como o músculo do braço, por exemplo, tem gente que tem a flacidez muscular pélvica. Então, é um grupo muscular que é geralmente esquecido, mas não menos importante. Então, é exercícios? São exercícios. Na clínica, a gente consegue fazer uma avaliação através de um biofeedback que consegue me entregar a capacidade de força muscular desse paciente. Então, eu consigo ver se o paciente ele tem um bom grupo, se ele tem uma força, se ele só não sabe contrair, ou se ele sabe contrair, mas não sabe como utilizar. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Ao detectar qualquer deficiência, a gente consegue fazer uma eletroestimulação que recruta a fibra muscular, tanto branca como vermelha, e faz com que o paciente ele consiga ter uma hipertrofia muscular, e com essa hipertrofia uma melhor competência, uma melhor funcionalidade desse grupo muscular. E isso é bom a gente deixar muito claro, é feito por um profissional com a sua formação, com um fisioterapeuta que cuida do assoalho pélvico. Isso. Né? É muito alto o índice de mulheres e homens que precisam disso? Sim. A maioria dos homens que são submetidos à cirurgia de próstata, geralmente procuram o nosso serviço, que antes eles tinham essa vergonha e acabavam usando a fralda mesmo. E agora a gente tem uma procura maior, uma demanda. Os urologistas também já estão indicando, o paciente já sai do hospital com a orientação de procurar um fisioterapeuta. Né? E aí as mulheres, elas têm procurado também cada vez mais jovens. Muitas mulheres sofriam ao longo do tempo com a questão de dor no ato sexual. Com dor, com contrações involuntárias, e isso faz com que a mulher fique... como é que eu posso lhe dizer? Com que ela não consiga se abrir de uma forma completa com o seu parceiro, e aí isso vai fazendo com que venha atrás outras questões. Antes se fazia a cirurgia do períneo. É possível evitar chegar ao nível de uma cirurgia por meio da fisioterapia na questão do assoalho pélvico?
Sim, conseguimos. Porque a fisioterapia, ela trabalha também a questão de prolapsos. E o que é prolapso? Prolapso é como se fosse o extravasamento de vísceras, com a antiga bexiga caída, bexiga baixa. Então, esses prolapsos a gente consegue, se ele for em um grau mais leve, a gente com esse reforço muscular consegue até melhorar a questão do prolapso. E a cirurgia, ela não substitui a fisioterapia, porque quando você faz a cirurgia, geralmente é colocado uma tela de zinc, e essa tela vai sustentar essas vísceras, né? No caso, o intestino, o útero, o ovário. Mas não fortalece, só segura, não né? fortalece, só segura. Então, a questão do fortalecimento ela tem que ser feita. E a questão de liberação. Tem tensão muscular também, tem a questão do trigger point, que é o que gera dor também. Então, a gente tem como fazer todo esse trabalho de relaxamento também muscular antes do fortalecimento. Porque a musculatura encurtada, ela também é uma musculatura fraca. Ou seja, o paciente às vezes sente dor pela fraqueza muscular. E a gente trabalha tanto a questão do alongamento, a questão da inibição dos pontos dolorosos, algumas correntes de relaxamento, no caso o TENS a gente também utiliza, que também é conhecido como eletroestimulação. E aí, partindo daí, a gente vai para o reforço muscular, para que assim você consiga montar um protocolo personalizado e você conseguir entregar um resultado de qualidade para esse paciente. Perfeito. Aí você disse que cada vez mais jovens estão com problemas na questão do assoalho pélvico. Digamos, uma senhora de 70, 80, se hoje ela percebe isso, porque antes a vergonha, os receios, os profissionais da sua área não estavam tão habilitados a lidar com isso, também independe da idade para ter essa recuperação? Sim, depende. Porque assim, as senhorinhas de antigamente, elas faziam muito agachamento. E o agachamento é um exercício fundamental para o reforço do assoalho pélvico. Então, assim, hoje em dia, como tudo vem facilitando, né? Não tem que lavar aquela roupa no açude. Então, você vai deixando de fazer certos movimentos e isso faz com que você tenha fraqueza. Eu já cheguei a atender paciente com incontinência urinária aos 22 anos, sem nenhuma gestação. Então, assim, é importante que o paciente consiga conversar com o médico para que o médico possa, sim, encaminhar para fazer essa fisioterapia de forma mais precoce. Porque a fisioterapia também previne as infecções urinárias, porque tem gente que tem uma bexiga e não tem força suficiente para esvaziar essa bexiga. Então, você ficando com a urina ali na bexiga, você tem uma facilidade maior de ter uma infecção urinária. Então, assim, hoje em dia realmente é falado de forma mais aberta e a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Agora, Iana, uma outra questão muito, assim, que está muito em evidência no momento são os procedimentos. É a harmonização facial, todo mundo querendo ficar mais jovem, pelo menos esteticamente. Sim. E eu sei que a fisioterapia pode ajudar nisso também, sem se submeter a cirurgias, não pode? Viver Mais volta já. Viver Mais de volta, seguindo aqui com a Iana Beatriz, essa fisioterapeuta, e nós vamos falar agora de algo que eu creio que todo mundo quer saber, né, Iana? Com certeza. Eu falei na questão dos procedimentos, que estão muito em evidência, em moda é procedimento de todas as formas. A fisioterapia pode ajudar nessa elasticidade, nessa manutenção de uma pele mais firme? Sim, com certeza. Na fisioterapia voltada para a estética facial, temos inúmeros são os recursos que podem ser utilizados para que você consiga envelhecer com a sua pele mais bonita, mais saudável, com um viço, um brilho, um tônus bacana. Então, assim, essa avaliação ela é feita também de forma individualizada para que a gente possa identificar o que te incomoda, o que é que o seu rosto realmente precisa, se esse rosto precisa de algo muscular ou de algo tissular, se essas linhas de expressão, se elas podem ser trabalhadas com um procedimento
moderno, ou se um procedimento mais antigo, ou algo mais simples. Então, essa avaliação, ela realmente tem como ser feita e você tem sim como ficar com o rosto mais jovem e mais bonito. E como é que a gente faz? Vamos lá, você fez uma análise, né? Foi uma pessoa lá e disse, olha, eu queria ter mais firmeza na minha pele, mas eu tenho alergia a cremes, eu não quero ir me submeter àquelas injeções de botox. Aí o que é indicado hoje? Sim, né? é possível você recuperar um tônus muscular através de ginástica. Não só da ginástica, mas também temos estimuladores, né, eletrônicos que a gente consegue colocar no caso de uma corrente russa, que a gente consegue recrutar essa fibra, mas de uma forma mais simples, sim, você tem como fazer uma ginástica, desde que essa sua flacidez seja uma flacidez muscular. Quando a gente fala de músculo, a gente fala de tônus. Só que o tônus, ele melhora a flacidez de pele, mas a flacidez de pele, ela não vem só da flacidez muscular. Ao longo do tempo, tem pele que você realmente consegue ver uma depressão maior dessa pele. Então, são casos que a gente tem que fazer um estímulo com uma radiofrequência, uma criofrequência, que você consegue trabalhar essa pele associada, sim, aos exercícios. Os exercícios têm como melhorar essa pele, só não tem como lhe entregar um resultado completo, né? Um resultado que a gente realmente precisa direcionar para o seu rosto. Então, a gente faz esses protocolos que são de acordo com a necessidade do paciente. Sabendo também da importância de você, fora a ginástica, ter uma boa ingestão de água, se alimentar com legumes, com frutas, porque com essa questão da alimentação você consegue melhorar com os nutrientes, né? Com o exercício você melhora a oxigenação, melhorando a oxigenação você entrega esses nutrientes para a sua pele, conseguindo assim deixar a sua pele com mais vida, com mais brilho. Hoje em dia a gente tem como usar alguns recursos também, como os peelings, que fazem com que você afine a pele e consiga ter uma maior absorção dos seus cremes que são utilizados na sua casa. A questão do código de barras, né? Que você falou, tem um exercício bem simples que você consegue encher a sua boca de ar e ficar movimentando esse ar dentro da sua boca. Como é que enche a boca de ar? Assim, ó. Você faz 20 repetições. Mas horária, mexe a língua? 20 Mexe a língua anti-horária. dentro? Não, você mexe só o ar que está dentro da sua boca. Isso respirando. Você associa a respiração e faz de forma circular. É muito difícil. Por isso E a Ana, importância de fazer primeiro acompanhamento na clínica para que você possa dar sequência. Não é fácil, você vê ali no YouTube, super fácil, começa a fazer, não, mas é importante ter essa orientação, né? Sim, que outro sim. mais para papada? Para mais papada, fácil? você pode elevar um pouco o seu queixo. Isso. Isso você pode fazer sem tanta expressão, porque assim, depois de feito o vinco na pele, aí sim, você tem que fazer o uso de bioestimulador. Esse é fácil. Pode Esse continuar fácil. falando que eu vou ficar aqui, ó. E aí é importante que você faça também a quantidade correta, porque se fizer um tempo muito prolongado, você vai deixar essa musculatura tensionada e você pode sentir dor. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio, né? Com certeza, sempre, como tudo. Equilíbrio é tudo, Sim, né? como tudo. Também tem uns para a região de olhos, para a região frontal, que a gente pode fazer, que é só elevar a sobrancelha, você olha para cima tentando elevar a sobrancelha. Esse exercício faz com que fortaleça essa região frontal, dando aquela melhorada no olhar, né? Abrindo um pouco o olhar, você consegue também ter um bom resultado. Tem o da área dos olhos que você pode fazer. A questão do Botox, ele já é mais preventivo mesmo. O Botox, ele causa uma paralisação, é uma toxina, né? Que paralisa e você consegue ter bons resultados. Mas claro que se você associar aos tratamentos estéticos, você consegue tanto deixar o seu rosto mais harmônico, como trabalhar como um todo, né? Uma coisa não substitui a outra. Eu costumo dizer que elas se complementam. Sem dúvida nenhuma. Então tá aí, os avanços da fisioterapia, que bom.
E sempre ter uma orientação de um especialista, né, para um efeito no seu contrário. Sim, porque a gente tem acompanhado muita gente querendo reverter alguns procedimentos. Né? Eu acho que quando a pessoa vai acreditando que aquilo ali é a solução dos seus problemas, né? Quando você não procura um profissional que consiga identificar o que você realmente precisa, porque você tem uma ideia de que precisa daquilo, mas você chega no profissional e o profissional tem que lhe dizer, olha, não é bem assim, viável, podemos trabalhar isso, podemos trabalhar aquilo, e isso é muito importante, para que a pessoa não fique fazendo comparações. Ah, mas eu queria que o meu nariz ficasse igual ao nariz da minha amiga que fez aquilo ali. E não é bem assim. A anatomia do nariz da sua colega é diferente da sua anatomia, o seu formato de rosto é diferente, o seu tipo de pele é diferente, espessura. Então, por isso é importante você passar por uma avaliação para que a gente consiga montar um protocolo ideal para você. E cuidar da mente acima de tudo. Com certeza. Né? Eu acho que a grande questão é essa. Se você está bem interiormente, não importa se o narizinho é torto, se já tem muita papada. Tem que vestir o seu melhor sorriso. Não é? Olha, foi uma alegria conversar com você. Você está nas redes sociais? Sim, sim. Como é que ele acha? Lá no Instagram? Sim, Clínica Doutora Iana Beatriz. Só isso? Só isso. Aí tem informações, tem vídeos lá, tem né? vídeos, a gente sempre está atualizando o feed, os stories, estamos dando dicas também, bem bacanas. Ela não passou todas as dicas aqui, então vá lá no Instagram da doutora Iana Beatriz e vai também no nosso Instagram, Ian Gomes Jornalista. Doutora Iana, a gente tem aqui um canal no YouTube do programa do Viver Mais. Terminou a minha conversa aqui com a fisioterapeuta Iana Beatriz, você vai lá no YouTube, compartilha o nosso programa, manda para os amigos, se inscreve no canal. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Viver Mais de hoje termina aqui. Muito obrigada. Com alegria, um brinde à vida, à saúde e sempre com prudência e equilíbrio, né, Iana? Com certeza. Obrigada. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.